Um dia eu chego lá. Nós estamos na penúltima mensagem da nossa série Desconforme-se. Aliás, hoje eu botei no Instagram sobre o tema de hoje, e aí um monte de gente, como fala de idolatria política, um monte de gente, fica gravado, transmite, onde passa. Eu falei, olha, fica gravado toda semana, tá no YouTube, tá no Spotify. Então, para você que está nos vendo no YouTube pela primeira vez, nos ouvindo no Spotify pela primeira vez, saiba que essa é a 11ª mensagem dessa série. Nós temos outras 10 mensagens com temas muito relevantes, muito desafiadores. A gente já se desconformou do sucesso, do entretenimento, dos deuses digitais, da hipersexualidade, do consumismo, do narcisismo, do relativismo. Acho que eu lembrei de todos. E hoje nós vamos falar desse tema difícil, sensível, complicado da idolatria política. E você sabe por que eu já vou começar assim. Por que esse tema é tão difícil e tão sensível, né? Porque é idolatria. Dói. A pessoa dá um chilique, vamos falar português correto? Dá chilique, grita, fica nervoso, porque nós tocamos em algo sensível. Tocamos numa área crucial. Quanto mais a pessoa reclama, esperneia, grita, acha ruim, mais claro fica de que há uma idolatria no coração, de que há algo desequilibrado, de que há algo fora do lugar quando a gente fala de política. A gente vive uma sociedade polarizada e politizada. Eu botei uma charge aqui. Hoje eu optei pelo caminho do humor nas charges, né? Então tem aqui, né? Chega de intolerância fascista sanguinária. Aí o outro. Basta de violência comunista assassino, né? É um amor de ambos os lados e todo mundo pregando a tolerância, mas eu exijo a tolerância pela intolerância. É uma coisa louca, né? E de todos os lados. A política tem cada dia virado uma guerra maior, numa sociedade cada vez mais polarizada. Quando a gente vai falar de noticiário político, a gente vai ler as análises, você lê os jornalistas especializados, e aí, enfim, cada um escolhe o que gosta mais, onde escuta mais, onde lê mais. A gente escuta cada vez mais, hein? Radical. Ah, não sei o que é radical. Aí fala, com violência. Esses são termos assim que agora violência está em todos os jornais. Intimidação, ataque, guerra. Nós vivemos numa verdadeira guerra política. E não é no Brasil, é no mundo. Os Estados Unidos, na última eleição, tiveram literalmente uma guerra civil, né? Invasão de Capitólio, de candidato, né, ameaçado. Na Argentina, recentemente, a ex-presidente Cristina Kirchner, né, sofreu um atentado, quase que a vida dela é levada. Na Europa, tudo que tem acontecido. No leste europeu, todos os conflitos, a guerra da Ucrânia, a guerra com a Rússia. Ou seja, há um medo político instaurado no mundo. Nós temos um amigo, meu querido amigo Igor Sabino, especialista em política internacional no Oriente Médio, cristão. Toda semana é uma notícia envolvendo Israel. De antissemitismo, de ataque, de um país que não sei o que lá, de não sei quem, que não sei aonde. E as coisas... É engraçado que esses dias eu estava escutando um programa de futebol e perguntaram assim lá. Eu falei que é engraçado que as pessoas não... Para a gente que é evangélico, cristão, isso é tão comum, mas para eles é diferente. Ela falou assim, por que Israel disputa as eliminatórias da Europa? E aí o apresentador falou assim, Israel disputa as eliminatórias da Europa porque as eliminatórias do Oriente Médio, da Ásia, ninguém quer disputar com Israel. São inimigos, não aceitam. Então, eles não têm condição. Aí ele falou assim, e por causa disso, se eles disputassem pela Ásia, provavelmente eles iriam para a Copa. Mas como disputa pela Europa, nunca entra na Copa, porque eu tenho muito time melhor. Então, assim, você vê que influencia a nossa vida inteira, o tempo inteiro. É o famoso nós contra eles. E aí é engraçado que você escuta de todos os lados, tem sempre um nós contra eles. Ah, porque a gente é perseguido. Aí você vai para o outro lado, também está falando a mesma coisa. Ah, porque nós somos perseguidos. Aí você vai, peraí, mas quem que é perseguido de verdade? Quem que está perseguindo quem? No fim, nós vivemos com medo. Vivemos ali nessa sociedade onde os adversários se tornam inimigos. Não é uma luta justa.
não é uma luta de ideias, não é um debate de ideias. É um debate que vira guerra, que vira ataque pessoal, que eu quero destruir. O Nicolas está concordando. Quer destruir, quer acabar. O diálogo não é incentivado. Você sabe, as pessoas não sabem dialogar mais. As pessoas não sabem ouvir o contraditório e falar. Gente, cá entre nós, né, tem um meme muito legal que diz assim: você não é obrigado a comentar tudo que você vê na internet que seja. Quer dizer, você tem a possibilidade de só ler e não fazer nada. Mas a gente não consegue, se consome, os dedos coçam. E aí a gente começa a escrever, e começa a ir atrás, e começa a brigar. As bolhas, a gente falou isso recentemente aqui, quando a gente falou dos deuses digitais. Por causa dos algoritmos da rede social, as bolhas são cada vez mais solidificadas, as bolhas estão cada vez mais espessas. Aí você fala assim, nossa, não sei como o candidato tal tem tanto voto, porque eu não conheço ninguém que vai votar nesse candidato. Porque isso é um sinal que você está vivendo numa grande bolha. Numa realidade completamente diferente da sua. No Brasil, que é um país continental como o nosso, gente, o Tocantins é outro país. O Norte é outro país. Quem já foi para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, lá na fronteira com a Bolívia, lá em cima, é outro país, é outra vida, é outra cabeça. O Nordeste é outra cabeça. O Sul é outra cabeça. E a gente acha que o mundo resume a nossa bolinha aqui, a nossa 6 pessoas que a gente convive, 7 pessoas que a gente está ali mais próximo. E acha que todo mundo pensa igual, e acha que tudo é igual. As pessoas têm necessidades muito diferentes, têm crises muito diferentes. E a gente pensa, nossa, como é que alguém pode votar? Porque é outra realidade, é outra vida, é outro mundo. Então, hoje, há menos debate em planos de governo. Você não escuta as pessoas debatendo ideias. O que a gente escuta? Ataque pessoal. E aí a pessoa vai lá na questão. Aí o que acontece? Você vai ver debate, por exemplo. O que as pessoas discutem? Questões morais. Então, que são coisas importantes. Ah, você é a favor do aborto, você é contra o aborto. Ah, você é a favor disso, você é contra aquilo. Legalização de droga, contra a legalização. Tá, mas beleza. E qual que é a visão para a economia? Qual que é a visão para a justiça? Qual que é a visão para desenvolvimento? Qual que é a visão a longo prazo? A gente não olha mais nada. Parece que importa só se a pessoa é a favor daquilo ou contra aquilo. A favor daquilo ou aquilo outro. Por exemplo, existem partidos no Brasil e no mundo que são extremamente liberais na economia. E talvez alguns falem, nossa, é ótimo ser liberal na economia. Estado menor, talvez alguns pensem. Privatizar, liberar. Mas geralmente esses partidos que são liberais na economia também são liberais em pautas morais. São a favor da liberação do aborto, das drogas, de um monte de coisa. Ah, não sabia. Porque a gente não chega, a gente só discute outras coisas. A gente não vai no cerne das coisas. E aí o que acontece? Essa polarização política, acentuada, agravada nos últimos anos pelas redes sociais, virou uma polarização social. O que a nossa sociedade tem hoje? Grupos minoritários. Que grupo que você faz parte? Ah, eu faço da minoria tal, eu sou do movimento tal, eu sou não sei da onde. A gente virou um monte de grupo social brigando uns com os outros. Brigando uns com os outros. E esses grupos minoritários, que geralmente é uma minoria que faz um grande barulho, faz um grande barulho. É engraçado que, por exemplo, quem tem estômago para ter Twitter, o Twitter, você entra lá, cada dia tem uma treta. Cada dia tem uma treta diferente. Você fala, qual que é a treta do dia? Aí você fala, quem vive só ali, fala, nossa, o mundo tá... No mundo real as pessoas nem sabem dessas discussões. O mundo real é muito diferente. É muito maluco, é outra necessidade, é outra realidade. Sabe, no Twitter estão discutindo uma coisa, a vida real o pessoal está preocupado se tem prato de comida, se não tem. Se vai comer na janta, se o filho vai para a escola, se tem vaga na creche, se não tem vaga na creche, se tem cirurgia sendo liberada. Essa é a vida real das pessoas. Essa é a vida real da maioria da população brasileira. Se não é a nossa, glória a Deus, porque não é, mas, ao mesmo tempo, como que a gente avança em cima disso? Como que a gente ajuda em cima disso? Como a gente trabalha em cima disso? E aí, como que a igreja lida com tudo isso, né? Alguns equivocadamente falam assim, não, igreja é espiritual. Igreja não tem atuação política, igreja tem que pregar o evangelho. Como se o evangelho fosse uma coisa, isso é uma dicotomia, o evangelho é só espiritual. Eu sempre falo isso. As poucas vezes que eu me atrevo a escrever alguma coisa mais assim política,
nunca vou defender A ou B, mas assim, às vezes defendendo princípios. Aí a pessoa, quando a pessoa concorda, ela diz assim, nossa, que profeta, Deus te abençoe. Quando a mesma pessoa não concorda, ela escreve a mesma. Eu não estou inventando, caso real. Ela vai lá no meu direct e bota assim, eu acho que o irmão deveria se preocupar só em pregar a palavra. Que é um cala-boca. Cá entre nós, é um cala-boca evangélico. Vai pregar a palavra, o pastor não pode ter opinião. O que é uma loucura. Ao mesmo tempo, então assim, não, igreja é só espiritual, não é política. E aí o que acontece? A igreja se ausenta de questões importantes. Onde está a igreja no debate público? Porque assim, a gente acha que o debate público acontece nas comissões, nas câmaras de vereadores, nas câmaras de deputado, de levantar pauta. Esses dias nós assistimos o documentário da morte da Daniela Pérez, filha da novelista Glória Pérez, que está completando 30 anos, né? E, enfim, é uma história como não tem nada a ver. Mas o que aconteceu? Por exemplo, tem uma hora lá que ela quis votar uma lei porque tinha a história que o assassinato não era considerado crime hediondo, se tivesse uma coisa... E ela falou, um absurdo, que é cá entre nós, é um absurdo. E ela tinha que levantar 1 milhão e não sei quantas mil assinaturas. No mundo sem internet. Não era assim, manda o abaixo-assinado pelo Facebook e você assina. Tinha que assinar. E essa mulher se mobilizou e fez e aconteceu. Quer dizer, quando há um movimento na sociedade genuíno, as coisas acontecem. Quantas coisas a gente vê, pautas sendo, né, levantadas pela sociedade. E a igreja, às vezes, se cala diante disso. Se cala diante das injustiças, se cala diante das grandes questões. Ou, do outro lado, nós temos pessoas que aí vão para o extremo contrário, vira ativista político. Aí o cara esquece toda a parte do evangelho, aí compra a bandeira do partido, compra a bandeira do candidato. E aí o cara vira uma bandeira do partido do candidato. Não é do evangelho mais. E aí eles perdem a missão principal da igreja. Qual que é a bandeira principal da igreja? O evangelho que transforma pessoas. O evangelho que muda a gente de dentro para fora. O evangelho que quebra obstáculos dentro do coração. É a única coisa que muda uma pessoa de dentro para fora. É o evangelho. Todas as outras coisas no mundo mudam de fora para dentro. Impõe. O evangelho sai de dentro para fora. É uma mudança interior. A gente aqui é uma igreja batista. A igreja batista, por definição, defende a separação do Estado com a igreja. Igreja e Estado são duas esferas diferentes que não se misturam. Agora, veja bem, não se engane. A igreja é uma organização política. E o Estado é uma instituição religiosa. Eu até vou colocar uma foto bem provocativa aqui de ambos os lados, né? O Estado também tem uma atuação religiosa. E a igreja também tem uma atuação política. Veja, eu estou afirmando, eu creio que o mais correto é igreja e Estado não se misturam. Mas em algumas situações, em outro aspecto, a igreja é uma atuação política, nós vamos falar mais sobre isso nessa tarde, e o Estado é religioso. Olha, existe o Estado laico? Claro que existe. A gente defende algumas coisas, tá? Isso é muito importante. Mas, em alguns aspectos, a atuação do Estado beira o aspecto religioso. Então, nós também vamos falar sobre isso. Tem até uma frase do professor James Smith que diz assim, existe algo de político em jogo em nosso culto? Veja, nós fizemos afirmações aqui no louvor profundamente políticas. Profundamente políticas. E aí, quando fala política, que partido? É da esquerda? É da direita? Não. Nós estamos falando de poder. Nós estamos dizendo que Cristo Jesus é o único Senhor. Isso significa que todos os outros poderes desse mundo são poderes mentirosos, são poderes fracassados, são poderes que foram derrotados. Isso é político. A igreja primitiva foi perseguida porque eles afirmavam Jesus é o Quírios. Se Jesus é o Quírios, se Jesus é o Senhor, significa que o imperador não é. Então, há algo muito político no que a igreja faz. Porque a igreja diz, nós servimos o verdadeiro rei. Nós servimos o verdadeiro Senhor. E não é o candidato A e não é o candidato B, para desespero de muitos. Então, veja, há algo muito político na atuação da igreja, no discurso do evangelho, e há algo muito religioso no trabalho do Estado, porque as pessoas viram devotas. Os partidos políticos não têm afiliados, os partidos políticos muitas vezes têm
devotos. Por isso que a nossa política e a nossa adoração não são tão separadas quanto a gente pensa. A forma como você adora e como você vive a vida cristã não é tão separada da forma como você encara a sua vida política. Ambos envolvem dizer quem é digno de dominar e de julgar. Ambos. Todas as mensagens dessa série nós temos falado o seguinte, né? Deus deveria estar no centro, mas a gente coloca um substituto. A gente coloca algo no trono, a gente coloca algo no lugar. Aqui é a mesma coisa. Deus deveria estar no centro da nossa vida política, mas a gente coloca algum substituto, a gente coloca uma outra coisa. Talvez nessa situação tão complicada, você que está aqui, você que me ouve, nesse cenário tão caótico, de tanto ódio, de tanta manipulação, cá entre nós, manipulação. Hoje você recebe um áudio, um vídeo, você não sabe se é verdadeiro. Que a pessoa edita. Hoje tem aplicativo que faz a voz da pessoa, falar o que quer, bota a cara da pessoa onde quer. Aí você fala, será que é? Será que não é? Será que editaram? Será que não editaram? Será que cortaram? Será que não cortaram? Esses dias eu recebi um vídeo e falava assim, olha, o candidato tal está falando isso, isso, isso. Aí eu achei aquele discurso assim estranho, falei, nossa, o cara é maluco, mas não ia falar isso. Aí eu fui pesquisar, o cara falava assim no vídeo, o total. Porque daqui a pouco vão cortar a minha fala e vão dizer que eu estou dizendo tal. O que eles fizeram? Cortaram tudo isso que ele falou e só ficou tal. Olha que loucura. No mundo desse, qualquer um fala qualquer coisa. Você faz qualquer um pregar qualquer coisa. Então a gente fica assim, né? Quem tem bom senso, com o pé atrás. Será que é verdade? Será que não é? Será que... E aí talvez eu e você, a gente esteja em dúvida. Como é que um seguidor de Jesus deve falar sobre política? Como é que um seguidor de Jesus tem a votar? O que a Bíblia tem a falar sobre isso? Será que um cristão tem que ser liberal? Será que um cristão tem que ser conservador? Será que pode haver cristão de esquerda? Será que pode ter crente de direita? E eu queria ver o que Jesus nos ensinou sobre isso. E eu queria que você prestasse com bastante atenção, ou lesse com bastante atenção. Mateus 22, a partir do versículo 15 até o versículo 22. Está aqui na tela, se você quiser ler também no seu celular, na sua Bíblia. Mateus 22, do 15 ao 22. Então, os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram, Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Olha, aqui é um somebody love, sabe? Eles estão aqui, eles estão ali para dar um bote em Jesus. É tudo cobra venenosa. Mas está lá, mestre, eu sempre lembro do Golias aqui mestre, uala, né? Mestre, sabemos que, ó o somebody love. Olha a passada de pano, olha engendrando aqui a coisa. Sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Tudo isso é verdade, mas eles estão falando numa boca mentirosa, com intenção mentirosa. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Lembra aquele personagem antigo que falava assim? Tinha um bonequinho que falava, lá vem o golpe, né? Olha o golpe chegando, lá vem o golpe. É certo pagar imposto a César ou não? Mas olha, Jesus e o Espírito Santo são maravilhosos, né? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse, então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados, e deixando, retiraram-se. Essa é uma frase dita aí por crente, não crente, quem sabe a Bíblia, quem não sabe. César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E às vezes a gente acha que sabe o que significa, e nessa tarde eu quero te convidar a limpar o que você acha que sabe, e a gente olhar de novo para esse texto, com olhos de primeira vez. O que Jesus está falando aqui? Primeira coisa, qual que é o contexto desse texto?
uma armadilha em forma de pergunta. Aqui foi armada uma situação para destruir Jesus, para pegar Jesus. Primeira coisa, a Palestina nos tempos de Jesus era extremamente politizada. Lembra muito o Brasil de 2022. A gente tinha o domínio de Roma e todo jogo político. Lembra que Roma ninguém era santo, hein, gente? Era um querendo matar. Lembra? Até tu, Brutus. É um matando o outro, é filho matando o pai, é amigo matando inimigo. É coisa feia ali. Ao domínio de Roma. Aí na Palestina, ao domínio de Herodes, o Grande. E aí depois Herodes morre e os filhos começam a brigar para quem que vai governar. E um mais trapalhão que o outro, um pior que o outro. Aí há uma divergência de como Israel deve se relacionar com Roma. Tem aqueles que falam, a gente tem que ficar o mais amigo possível de Roma. Tem aqueles que falam, a gente tem que ir para o confronto. Os que são amigos são os que estão ligados ali aos saduceus, ao templo, à prostituição espiritual e cultica que acontecia no templo. E os que querem ir para o embate violento são os zelotes, os que vão para a guerra, os que pegam em armas, os que falam, eu vou lá, dou tiro em todo mundo e resolvo essa coisa. Claro que não era tiro, porque não existia arma de fogo, tá, gente? A gente vai lá e mata as pessoas. Estou fazendo um anacronismo aqui. Mas ia para a guerra, ia para a arma, para a luta armada. E aí, por exemplo, por questões políticas, a gente já falou isso aqui em outras situações, nos dias de Jesus tinham 2 sumos sacerdotes. Como tem 2 sumos sacerdotes? Sabe por quê? Porque Roma falou para um, cansei de você, vou botar teu genro. Só que para o judeu, o sumo sacerdote era sumo sacerdote até morrer. Aí o que ficou? Ficou um para Roma e um para o judeu. Tinham 2. Que era sogro e genro, Anás e Caifás. Política. Nos dias de Jesus, há grupos muito específicos. É que a gente lê a Bíblia, a gente não para pensar que grupo é esse. A Bíblia fala de fariseus, um grupo que havia uma função política. Os saduceus, que eram ligados aos templos. Os essênios, que eram os que se reuniam nas cavernas. Vamos fugir, vamos para o deserto, vamos sumir. Os essênios lembram muito os mosteiros, os padres, vamos sumir, vamos esconder. Os zelotes, que eram os violentos, os que iam para a guerra, para o embate. Então, nos dias de Jesus, a coisa está pegando. E a Bíblia, o texto que a gente leu fala de mais um grupo aqui, vocês prestaram atenção? Os fariseus e os herodianos. O que são os herodianos? Os apoiam Herodes. E aqui, o que aconteceu? Na prática, o que aconteceu? Os fariseus queriam pegar Jesus, numa contradição. Só que os fariseus não gostam de Roma, porque eles acham que Roma impede que eles vivam a lei, a Torá, da forma plena. Mas aqui o inimigo, sabe aquela história? O inimigo do meu inimigo é meu... Como é que é a história? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eles são meus inimigos, não gosto deles, porque eles são tudo vendidos por Herodes. Mas a gente tem um inimigo em comum, que é Jesus. Então é o seguinte, a gente vai se unir aqui para destruir um inimigo em comum. Depois a gente volta a brigar nós dois aqui, mas o resto, é isso que está acontecendo. O que eles fizeram? Vamos lá conversar com aquele rabino, aquele cara. O que eles queriam? Que Jesus pisasse na bola, e os caras estão lá para ouvir. O que eles fariam, os herodianos? Olha, vão lá dedurar o X9. Tem um cara lá falando que não é para pagar imposto para Roma. O que Roma faria? Prenderia, julgaria e provavelmente mataria, condenaria. Poucos anos antes, havia tido uma revolução de um zelote chamado Judas. Aliás, o que tem de rebelde chamado Judas na história de Israel é uma enormidade. Judas Macabeu, depois Judas Iscariote, e agora tem esse outro Judas que veio um pouco antes, que ele falou, é muito imposto, vamos matar, vamos correr, vamos destruir Roma. E aí foi morto por Roma e crucificado, inclusive. Então, os fariseus estão tentando prender Jesus e estão costurando uma aliança política. Acho que é um centrão dos dias da Palestina, assim, um centrão palestino, assim, sabe o que está acontecendo ali? E aí, o que acontece? Eles se unem aos herodianos. E aí eles lançam uma pergunta para Jesus. Só que essa pergunta não tinha jeito de ter uma resposta boa.
É um tipo de pergunta que é assim, se eu falo sim, eu estou encrencado, e se eu falo não, eu estou mais encrencado. Veja só por quê. Porque se Jesus fala, né, a pergunta, na verdade, é, Jesus, o senhor é contra ou a favor de Roma? Essa é a pergunta. O senhor é a favor ou contra Roma? Se ele responde, eu sou a favor, os fariseus falariam, olha, ele apoia o império pagão acima da lei de Deus. Se ele fala que não, que ele é contra, eles vão lá entregar e falar, esse cara aqui está causando confusão. Esse cara aqui está criando problema para nós. Jesus, na sabedoria do Espírito Santo, ele sai dessa armadilha de forma magistral. Ele usa uma sabedoria que só Deus pode dar. E assim, eu estava aqui estudando isso e anotando, até anotei aqui. Nós precisamos dessa sabedoria que Deus deu a Jesus nos dias atuais. Às vezes as pessoas nos colocam numa... Né? O que você acha? Você é assim ou você é assado? Você apoia isso ou aquilo? E parece que você tem que escolher. E aí você pensa, mas se eu falar que eu apoio isso, eu não acredito nisso. Mas se eu apoiar também, eu não... E agora? É o isentão. Aí a gente fica pagando de isentão, né? Ih, olha lá, o fulano está em cima do muro. É isentão. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos derrame sabedoria, graça, para a gente saber a hora de se posicionar, como falar, como fugir das armadilhas, né? Tem uma canção virou até um meme na internet que fala assim, foge que é laço, né? Foge que é laço, né? Você foge que é o laço de Satanás. Até são umas irmãs africanas que falam, é a armadilha de Satanás, né? Você foge da armadilha de Satanás. Que Deus nos dê sabedoria. Você e eu devemos olhar para a política de uma maneira centrada em Deus. A gente acabou de cantar que Jesus seja o centro. A partir da visão de Jesus. Mais do que a gente se preocupar com rótulo. E quer que eu te fale uma coisa? Mais do que a gente fechar com uma ideologia. Tudo que essa ideologia acha, eu acho. Rapaz, isso não existe. A ideologia é o evangelho? Não é, você está fechado com o evangelho. Então, como seguidores de Jesus, a gente deve ter a nossa visão política moldada pelo evangelho. E eu já vou falar aqui, vou repetir várias vezes. O evangelho tem coisas a criticar na esquerda, muitas, e o evangelho tem muitas coisas a criticar na direita. O evangelho tem coisas que ele reforça na esquerda, tem. O olhar para o pobre, para o vulnerável. Muita coisa que a esquerda prega, o evangelho reforça. E muita coisa que a direita prega, o valor do indivíduo, da liberdade, da propriedade, o evangelho reforça. Mas tem muita coisa nos dois lados que o evangelho fala isso, não. Então, meu querido, já vou dizer, não dá para o crente falar, estou fechado com a esquerda e estou fechado com a direita. Não existe isso, eu estou fechado com o evangelho. E o evangelho, ele tem um caminho próprio. Confundir as nossas opiniões políticas com o posicionamento de Deus é um sinal de idolatria. Se você acha que Deus pensa política igual você pensa, está meio estranho. Né? Você pergunta para a pessoa, mas você acha que Jesus faria isso? Faria. Você fala, opa. Né? Esses dias alguém falou, não, se Jesus estivesse aqui, eu tenho certeza que ele andaria armado. Não estou brincando, tá? Eu estou falando, um líder religioso com milhões de seguidores, perguntaram para ele, você defende o porte de armas para a população? Obrigado. E o que Jesus faria? Ele falou, se Jesus estivesse aqui, ele andaria armado, certeza. E aí você fala, oi? Aí você vê onde está uma idolatria. E aí a gente vai ver o que Jesus respondeu e quais as implicações dessa resposta. Primeira coisa, né? Nós temos um embate, César versus Deus. Dois senhores para dois universos. Porque tem gente que acha que é o seguinte, aqui está o governo de César, política, governo, e aqui está o governo de Deus. São duas esferas que não se tocam. Então eu tenho um senhor aqui e eu tenho outro senhor aqui. Para começar, isso não existe. Não existe duas esferas. Quando a gente diz que igreja e Estado não se misturam, não é isso aqui que nós estamos falando. Porque a vida do crente é uma só. A vida do cristão é uma só. Você não vive duas vidas. Eu tenho uma cabeça política e uma cabeça do evangelho. Aqui eu sou maravilhoso, amoroso, aqui eu quero ir para a guerra, lutar, atirar em todo mundo. Não existe isso.
Então, não dá para você servir, Jesus disse isso, dois senhores. Não dá para você servir a César e servir a Deus. Então, o que está acontecendo é que nós temos uma briga entre deuses. Então, primeira coisa, muita gente entende que Jesus está falando, de César o que é de César, de Deus o que é de Deus. São dois mundos separados. Não é isso que Jesus está dizendo. Aí a gente precisa fazer uma outra análise. Israel, até o momento da morte e ressurreição de Jesus, era uma teocracia. O que significa uma teocracia? Significa que é um Estado, uma nação, governada por Deus. E que o rei é um representante de Deus. Veja, Israel é diferente de todas as outras nações da época. Porque todos os imperadores diziam que eles eram deuses. Ou eles eram filhos dos deuses. Israel diz, o rei é um representante de Deus. É diferente. E aí o que acontece? No Antigo Testamento a gente tem várias vezes. É isso que o pessoal às vezes não vira a chavinha. Se o povo obedecesse e o rei fosse justo, Deus abençoaria a nação. Se o povo desobedecesse e o rei fosse injusto, Deus amaldiçoaria a nação. Então, o governo e a ação do povo está diretamente atrelado ao futuro da nação. Agora veja, você fala, mas não continua assim? Não continua assim. Por quê? Porque quando Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus e institui a igreja não está atrelada a um governo terreno. A igreja, ela é, vamos dizer assim, sem fronteiras, ela abraça toda a terra. A igreja é uma só em todo o planeta, em todas as nações, em todos os povos. Então a gente não tem mais hoje, no Novo Testamento, a ideia de que o povo de Deus, se orar, o país onde aquele povo está, vai ser um país governado por Deus de uma forma assim, como se fosse dizer o seguinte, como se o Brasil fosse virar um Brasil evangélico. Não é esse o nosso compromisso. Até porque, cá entre nós, a gente está vendo o número de evangélicos só aumentando nas pesquisas, e eu acho que a nossa vida está piorando. Pega de 30 anos para cá, o número de evangélicos, olha, multiplicando. Você acha que melhorou a violência, a miséria, o cuidado uns com os outros, justiça? Não. Então, esses dias o meu amigo Rodrigo Bibo pregou sobre ele, falou assim, Deus não quer um Brasil evangélico. Deus não quer um Brasil evangélico. Deus não quer uma nação, olha, Brasil. Não é isso que a gente... Essa foi uma coisa que foi plantada em nós, e eu estou falando quem viveu os anos 90 na igreja evangélica brasileira, foi um negócio que foi cantado, plantado dentro da gente, e que não é um negócio. Deus não quer um Brasil evangélico, Deus quer pessoas transformadas pelo evangelho. Deus quer que pessoas sejam transformadas pelo evangelho. Deus não tem um plano de poder para a igreja brasileira, porque toda vez que a igreja tentou ter um plano de poder político, não deu bom. Para não falar outra coisa. Então, Jesus está falando assim, gente, esse tempo da teocracia, que Israel é uma nação governada por Deus, e a política está atrelada ao lado religioso, tanto que o sacerdote e o rei são figuras muito próximas uma da outra. Está acabando. Como é que você sabe disso? Na igreja primitiva, ninguém foi bater lá na porta do imperador e falar, tem que conversar que eu sou sacerdote aqui da igreja, e eu tenho que fazer uma aliança. Pelo contrário, a igreja primitiva só prosperava em cima de perseguição. A igreja rica, a igreja boa era a igreja perseguida. Como? Então, a igreja não deve viver a teocracia. O reino de Deus não passa por uma busca de domínio e força. E cá entre nós, a gente passou por coisas mesquinhas. Igreja falando, nós precisamos eleger um vereador para ele nos ajudar aqui nas questões da cidade, do horário, de multa, de barulho. É isso que as pessoas fizeram muitas vezes aqui no Brasil. Eu não penso assim, vou colocar um cristão sério ali para abençoar, para ter uma voz profética, para levantar pautas. Não, é para ajudar a igreja a asfaltar a rua da igreja. Para conseguir um terreno para a igreja ampliar o templo. Vocês já viveram isso, vocês já viram isso, vocês sabem disso. Como dizia minha mãe, tem uns aqui que são macaco velho, sabe do que eu estou falando. Então, aí nós temos essa briga entre deuses. Por quê?
o Deus de Israel, Yahweh, e César, que clamava ser um Deus. César buscava adoração como Deus. Tanto que aqui você vai ver, que nós vamos ver sobre a moeda que Jesus pede. Nessa moeda está a imagem de Tibério César. E está escrito em latim, Tibério César, filho do divino Augusto. A moeda é uma afirmação da divindade do imperador. Tanto que os judeus evitavam usar essa moeda. O que eles conseguiram? Eles conseguiram uma autorização especial para usar uma moeda de bronze que não tinha imagem nenhuma. Porque para o judeu isso era uma violação ao segundo mandamento. Não terás imagem de escultura. Então eles não tinham. Só que na hora de pagar o imposto, o império exigia que fosse com essa moeda. Para pagar o imposto tinha que ser com essa moeda. E que imposto é esse? Era um imposto novo. Lembra que quando Jesus nasceu, houve um tempinho antes, um recenseamento? Mandaram as famílias voltarem para contar quantas pessoas tinham em cada lugar. O que eles fizeram? Em cima dessa contagem, estabeleceram um valor que cada pessoa deveria pagar. Então era um valor extra, era uma taxa extra que deveria ser paga. Você lembra aquela taxa que a gente pagava uns anos atrás, de qualquer transação do banco, você pagava, para tirar dinheiro você pagava, como é que chamava aquilo? CPMF. Você pagar para tirar, pagar para colocar, parar para fazer. Era um absurdo. Era imposto sobre imposto. Então, o que acontece? Era isso que o povo estava revoltado. Por isso que Judas se revoltou e foi destruído por Roma. Então, essa era a briga. Essa era a briga. E aí, o que acontece? Esse imposto era uma forma de César dizer, eu sou o dono do mundo. Para viver no mundo, você tem que me pagar. Para você respirar no mundo, você tem que pagar. Eu sou o seu Senhor. Então, quando Jesus confronta isso, ele está e ele, na verdade, jogam para ele esse confronto, era essa a ideia. Só que Jesus está dizendo, na sua resposta, que não existe essa coisa de duas esferas. Ele diz, César é senhor de uma esfera, só que Deus é o senhor de César. Percebe? César pode ser o senhor do Império Romano, mas Deus é o dono do mundo, que engloba o Império Romano. Jesus não cai nessa de um é dono daqui, o outro é dono dali. Sabe, lembra o pessoal da rua de cima e o pessoal da rua de baixo? Não. Jesus fala, ó, César é dono desse mundinho aqui, mas Deus é dono de tudo. E aí, a imagem de César está na moeda, mas César é feito à imagem de Deus. Então, separação entre igreja e Estado não é a mesma coisa que separação entre religião e política. Sabe por quê? É impossível essa última coisa. Porque a afirmação última do Evangelho é que Jesus Cristo é o novo Senhor do mundo. E essa é uma afirmação política. A questão é como as armas desse Evangelho são empunhadas e são a guerra é lutada. Vocês estão entendendo, né? Então, toda a igreja é política em certo sentido. Todo governo é um campo de batalha entre deuses. E aí eu quero dar um exemplo de como a igreja é política. As nossas convicções... Deixa eu ver se eu... Acho que é esse aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar. Ó, o que eu falei. Coisas de César são englobadas pelas coisas de Deus. A esfera de César está dentro da esfera de Deus. E eu quero dar alguns exemplos como a igreja é política. As nossas convicções transformadas... Vamos pegar o exemplo. Uma pessoa que não era cristã, tinha valores tortos. De repente, essa pessoa encontra Jesus e a vida dela é transformada. Quando ela tem os valores dela transformados pelo Evangelho, ela começa a agir politicamente de forma diferente. Ela começa a julgar as coisas de forma diferente. Agora, você imagina isso acontecendo com 1, com 10, com 100, com 1000, com 1 milhão, com 100 milhões. É uma onda do Evangelho que vai derrubando. A igreja já começa a viver o reino de Deus agora. Nos nossos cultos, a gente já vislumbra o que é o reino. Aqui não tem rico e pobre, não tem negro e branco, não tem mulher e homem, somos todos um em Cristo Jesus. Isso é extraordinário.
Porque a gente está dizendo para as minorias que estão gritando aí, ó, você não precisa gritar, porque eu já creio no evangelho que me faz um com meu irmão. Só que não está baseado no isso, naquilo, está baseado no amor de Cristo Jesus e na cruz. E o caminho é a negação, é a humilhação, é o quebrantamento. Então a gente já começa a viver o reino de Deus. E mais, a igreja, ela é política porque ela é governada pelo cabeça. E esse cabeça, Jesus, é o único que no último dia vai botar todos os reis da terra diante de si e vai julgar cada um deles. É no meio da comunidade dos remidos que nós devemos começar a ver a justiça, a igualdade, o respeito, o amor. Quando a gente olha para a história, a Declaração de Direitos Humanos, as políticas de igualdade, o acesso ao ensino, à saúde, todas essas coisas foram benefícios que foram trazidos por uma visão do evangelho na sociedade. Quando disserem para você, cristão é retrógrado, cristão não... Todas essas coisas foram conquistadas. O valor do indivíduo, o valor da pessoa, que o pessoal fala pessoa humana, né? Eu não gosto desse termo. O valor da pessoa, porque não existe pessoa animal, a pessoa. O valor da pessoa é dado pelo evangelho. Eu quero ler aqui uma citação que está nesse livro aqui, ó. Por que se enfurecem as nações? Que é um trecho do Salmo 2. A gente cantou o Salmo 2 aqui. As nações se abalam, seus reinos já... Salmo 2. Olha o que ele diz. Presta atenção. Você que vota a favor dos valores da família tradicional, e ele é americano, tá? Ele não é brasileiro. Honra seus pais e ama seus cônjuges com amor sacrificial. Eu defendo a família e está traindo a esposa. É uma coisa louca. Você que fala contra o aborto, também aceita e ajuda mães solteiras em suas igrejas? Você incentiva a adoção? Você prioriza seus próprios filhos em lugar do conforto financeiro? Que paulada, hein? Eu li isso ontem, mas doeu. Você que fala sobre reforma da Previdência, também doa aos necessitados em sua congregação? É muito fácil a gente falar de reforma da Previdência e deixar o mais pobre em má situação. Você que proclama que todas as vidas importam, aqui ele está falando do movimento Black Lives Matter, só tem amigos que se parecem com você ou você tem amigos diferentes de você? Você que lamenta as injustiças estruturais, trabalha contra elas em sua própria congregação? Você se alegra com os que se alegram e chora com os que choram? Você que luta pelo casamento entre homem e mulher, ama sua esposa valorizando-a como se fosse seu próprio corpo e purificando-a pelo lavar da água mediante a palavra? Você que se preocupa com a economia e o mercado de trabalho, obedece ao seu chefe com um coração sincero? Você que se preocupa com a carga tributária das empresas, trata seus funcionários com justiça? E a lista dele vai embora. É de doer isso aqui. A gente compra as pautas, se faz, e na nossa vida a gente está aqui sonegando imposto, dando mau testemunho, pagando mal o funcionário, não recolhendo o que o funcionário tem direito, tratando mal as pessoas. Já que a ação política da igreja é ditada pelo evangelho, ela confronta tanto a esquerda quanto a direita. Sabe por quê? Porque o cristão só tem um verdadeiro rei. O rei do cristão não é Marx e não é o Adams lá, esqueci o nome dele, não sei o que é Adams, lá do liberalismo econômico. Adam Smith, obrigado. Não é. O rei do cristão é Jesus o Nazareno, que mostrou o caminho pela cruz. E aí eu vi uma frase esses dias, eu vou citá-la, não vou botar aspas, eu vou tentar adaptá-la. O cristão vota lamentando. Se você votar no candidato A ou candidato B, a gente deve votar lamentando. O cristão não pode votar tripudiando, sabe por quê? Porque são pessoas falhas, fracas, cheias de defeito. A gente vota lamentando porque eu e você queríamos ter um rei que é Jesus. O candidato A não é Jesus, o candidato B não é Jesus. O Jonathan Leeman diz: a postura cristã, em poucas palavras, não deve ser jamais a de se abster, nem a de prevalecer. Deve ser sempre a de representar.
Eu nem estou longe demais e eu nem estou tripudiando demais. Eu estou aqui como um representante de Jesus. Nem o pânico e nem o triunfalismo combinam com a postura cristã. A gente nem sai correndo pelas montanhas, desesperado. E a gente também não está muito feliz. Se a pessoa está muito contente no sistema, tem alguma coisa complicada. Está muito confortável, tem alguma coisa errada. Você concorda com tudo que o candidato A fala, o candidato B fala, está alguma coisa estranha. O reino de Deus, ele opera subvertendo o sistema político. O exemplo mais claro disso é o próprio Império Romano. Jesus não foi lá no trono bater. Quando ele esteve diante de Pilatos, ele não abriu a boca. Ele não falou, agora vocês vão lá dominar tudo, invade lá o Capitólio deles, lá invade lá o palácio. Mas todos os historiadores, você estudou isso na escola provavelmente, dizem que o Império Romano caiu 400 anos depois, se eu não me engano, em 476 depois de Cristo, 472 ou 76. E aí o teu professor de história disse assim, uma das causas foi os cristãos que foram crescendo, 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 crescendo e derrubaram o Império Romano. Por quê? Porque eles foram transformando pessoa a pessoa, pessoa a pessoa, pessoa a pessoa. E aquilo virou uma onda de milhões e milhões e milhões. E aí eu quero encerrar dizendo, aqui é uma chart muito interessante. Absurdas reformas trabalhistas e a da Previdência. Eu sou contra. Aí o outro fala, né? O pessoal da esquerda também é contra. Ah, é? Então agora eu sou a favor. Sabe a picuinha? Eu sou contra o que ele é contra. Se ele está aqui, eu estou de lá. Meu irmão, onde Jesus está? Ah, mas é o partido de esquerda. Jesus está lá, eu estou lá também. Ah, mas é o fulano do centrão. Jesus está lá, eu estou lá também. Onde Jesus está? E aí eu quero encerrar dizendo que essa briga entre César e Deus, que na verdade não é uma briga, vocês entenderam, não existe briga. É uma questão de adoração e devoção. Há uma segunda camada que é, se você vai dar a César o que é de César, o que tem a imagem de César, você deve dar a Deus o que tem a imagem de Deus. E o que tem a imagem de Deus? O ser humano. A gente tem que dar a nossa vida para Deus. Se você dá a César dinheiro, produção, trabalho, você dá a Deus a sua vida inteira. Gênesis 1, 26, 27, Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus colocou em nós a sua imagem, nós somos criados à sua semelhança. Jesus está dizendo, seja um cidadão exemplar no reino de César. Seja um cidadão número 1, mas dê tudo a Deus. Dê tudo a Deus. Dê a César o seu dinheiro, mas dê a Deus a sua adoração. Essa é a nossa teologia mais básica. Uma vida de adoração e submissão ao verdadeiro Deus. Ele que é o verdadeiro Rei dos Reis. Ele que é o verdadeiro Senhor dos Senhores. E eu li e achei linda. Ele que é o presidente dos presidentes. Se há uma questão de adoração envolvida, há sempre o perigo da idolatria. O que acontece? Eu posso confundir a frase. Eu dou a César o que é de Deus e dou a Deus o que é de César. O que aconteceu? Idolatria. Isso acontece quando eu peço para o Estado ser o meu salvador. O Estado ser a minha esperança. O Estado ser aquele que provê. Meu querido, não é o Estado que provê, é Deus que provê. Não é o Estado que é o nosso salvador, é Jesus que é o nosso salvador. Os governos totalitaristas se acham deuses. Todos os governos totalitaristas, stalinista, de Hitler, de outras ditaduras, eles se colocam como salvador das pessoas. Provedor. E usam até uma linguagem religiosa. Começa a estudar. A linguagem usada é uma linguagem religiosa. De salvação, de esperança. E aí eu quero que você faça uma pergunta a você mesmo, como eu estou fazendo a mim. Como a missão de Deus se difere da missão do Estado? Se você responde, é meio parecido, sinal de alerta piscando. A gente tem que olhar para a missão de Deus e entender que ela é muito diferente da missão do Estado. E aí eu quero só terminar lendo aqui o que o pastor e teólogo goiano, Pedro Dulce, diz. Em outras palavras, o Estado é um construtor de plataformas terrenas, enquanto a igreja é uma sinalizadora celestial. O trabalho do Estado é construir uma plataforma de paz, ordem e proteção para o povo de Deus, de modo que as igrejas possam prosseguir com o seu trabalho. E
E o trabalho da igreja é pendurar cartazes com o nome de Jesus sobre as crenças corretas. Quando fala pendurar cartazes, é sinalizar, né? Não é pendurar cartaz mesmo. Sobre crenças corretas, práticas corretas e pessoas corretas. Os cidadãos do reino de Cristo que se arrependem e creem. Por isso não é o Estado que define a nossa identidade. E aí eu quero lembrar o que a gente falou semana passada. Paulo fala para os filipenses. Lembra que eu falei? A igreja de Filipos se orgulhava da sua cidadania romana. Nós somos cidadãos romanos, nós somos a pequena Roma. E aí Paulo vai lá no versículo 20 do capítulo 3 e diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor, o Quírios, Jesus Cristo. Veja o que diz Hebreus sobre Abraão, falando de Abraão. Pois ele, Abraão, esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Hebreus 11:10. Eu e você, como Abraão, devemos esperar a cidade celestial, cujo o rei é Jesus. Hebreus 11:16. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Olha que coisa linda. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Olha que coisa linda esse versículo. Pois preparou-lhes uma cidade. Eu quero concluir dizendo: dê a César o que é de César. Se envolva. Estude. Se informe. Faça campanha se você acha que é necessário, se você acha que isso é legal. Mas cuidado, porque para perder o coração é uma linha muito tênue. O envolvimento com o reino de César é para cristãos maduros, para cristãos que são firmes na sua fé, que são firmes no seu fundamento. Porque senão é um perigo muito grande a gente se perder, a gente trocar. Então dê a César o que é de César, se envolva. Tem coisas que a gente precisa levantar a voz, tem coisas acontecendo que a gente precisa levantar a voz, principalmente contra a violência da mulher, a violência contra os órfãos, o abandono dos vulneráveis. A igreja tem que se levantar nessas pautas, na defesa do indivíduo, na defesa da liberdade, da propriedade. Há pautas à esquerda e à direita que a igreja deve se envolver. Mas dê a Deus o que é de Deus, que Ele seja a nossa esperança, que Ele seja a base da nossa identidade, que Ele seja a base das nossas ações, inclusive as nossas ações políticas. Que a gente se alegre em ver o reino de Deus acontecendo, primeiramente, no meio de nós. E eu quero encerrar aqui com o Salmo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Toda semana eu tenho indicado um livro. Esse é um livro, como diz o outro, é feijoada. Esse não é um livrinho fácil, não. Esse é um livro de um teólogo. Ele é apaixonado pelo Brasil, inclusive fala português, mas ele é canadense, chama David Koyzis. Chama-se Visões e Ilusões Políticas, uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas. Se você quer estudar o que o Evangelho tem a dizer sobre a esquerda, sobre a direita, sobre liberalismo, sobre socialismo, vamos aprofundar. Não vai no WhatsApp, não vai na faculdade do WhatsApp, não. Vai em quem tem algo a dizer de verdade, em profundidade. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos e orar? Senhor, nós clamamos a Ti. Obrigado porque o Senhor é a nossa esperança. Obrigado porque Jesus nos deixou tantos ensinamentos profundos e transformadores. Que nós aprendamos a dar a César o que é de César, mas dar a Deus o que é de Deus. Que a nossa esperança, o nosso fundamento, a nossa alegria, a nossa identidade, a nossa fé estejam firmadas no Senhor e no seu Evangelho. Que nós não nos apeguemos ao poder desse mundo, mas que nós saibamos, que nós tenhamos a visão eterna, a perspectiva da eternidade, a perspectiva do alto, de olharmos para o próximo, de olharmos o Teu reino, de olharmos o que o Senhor quer fazer. Que, como nós dissemos, nós comecemos a viver isso no nosso dia a dia. Que nós apliquemos isso nas nossas ações, na nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Que, acima de tudo, a Tua igreja seja um sinal para esse mundo. Um sinal de que esse mundo está condenado. Um sinal de que esse mundo está falido. Um sinal de que Jesus Cristo é o único Senhor que pode dar sentido à nossa vida e ao nosso mundo. Ele é o único que pode resolver as nossas mazelas e nossos problemas, porque essa transformação começa de dentro para fora, quebra os nossos corações, transforma os nossos corações.
Acima de tudo, Senhor, nos capacita a vivermos em paz nesses dias que as pessoas querem tirar a nossa paz. Que a gente não se envolva em brigas políticas, que a gente não se envolva em discussões inúteis, que a gente não se volte contra o nosso irmão, contra a nossa irmã por questões políticas. Ajuda-nos a viver em amor, em paz, em santidade. Ajuda-nos a nos posicionarmos nas pautas que o Senhor quer que a gente se posicione. Ajuda-nos a gente a fugir daquilo que o Senhor não quer que a gente se posicione. Que a gente tenha a sabedoria do alto, discernimento do alto, e que a gente clame, e que nós sejamos um sinal de que esse mundo está condenado, e o teu reino é a única solução. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós oramos como teu povo, assim no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, Deus abençoe. Lembrando que dia 1º de outubro nós temos a nossa